investigação da Polícia Federal está quase no fim e as provas colhidas até agora podem até conduzir o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão. O que tudo indica, as provas colhidas trazem os elementos aí que comprovam a participação e atuação do Jair nos preparativos do decreto. Os crimes investigados são tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Afinal de contas, o Jair vai ou não parar na papuda? É o que a gente vai ver aqui no plantão do Meteoro. E eu estou aqui com o doutor Bruno Silvestre, aí, advogado, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse caso. Vamos lá, Bruno. Opa, salve, Bolsonaro na Sofia. papuda ou não? Por favor. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Tô muito animado com essa situação toda, porque agora a gente está começando a ter realmente um Estado democrático de direito no nosso país. Ou seja, não mandaram um avião pedindo depoimento do Bolsonaro, não jogaram o cara lá no, em Curitiba, não prenderam previamente sem ter prova e convicção. Ou seja, a gente está numa Não teve situação. PowerPoint. Não teve PowerPoint, ou seja, a gente está numa situação que dá para a gente comprovar como é que funciona a polícia, como é que funciona o Ministério Público de uma forma ética e correta. E aí a gente pode pegar já a primeira matéria que a gente tem aí do site do UOL para falar justamente sobre essa situação. O que que acontece, Sofia? A polícia, ela tá chegando a provas contra o Bolsonaro e prepara o fim da investigação. Ou seja, a investigação, qual é o tempo de uma investigação? É o tempo necessário para se analisar o que se tem e aquilo que você pode conseguir a mais naquilo, né? E aí a gente vai ver que a Polícia Federal considera que com as provas que levaram à operação dessa quinta-feira, dia 8, foi confirmada a participação do Jair Bolsonaro no comando da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E 22. E a investigação está perto de ser encerrada. Essa parte aqui, eu quero destacar que isso aqui tá maravilhoso, tá? Aí vem um parágrafo que eu já abro uma observação que eu não gosto muito, mas que não tem muito problema também, que é a seguinte: para investigadores, as provas expostas na operação nesta quinta-feira confirmam os depoimentos da delação de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e colocam o ex-presidente no topo da cadeia de comando da trama golpista. Ou seja, o que eu não gostei aqui, eu já vou deixar bem claro, é que o investigador não tem que falar com a imprensa. O investigador tem que investigar. Então, essa é a única coisa que eu faço de crítica. Mas realmente, aqui ele traz um ponto muito interessante: que não há aqui PowerPoint, mas você chega através de uma investigação no mandante, que obviamente é o Jair Bolsonaro como desculpa, como mandante dessa trama golpista. Conforme essas provas foram colhidas, é essa conclusão que vai se chegar. Obviamente, e é isso que eu quero trazer aqui, após essa análise dessa documentação, desse material que foi colhido, do vídeo, de várias outras coisas, o que que vai acabar acontecendo? Vai haver o encaminhamento para a Procuradoria-Geral da República para oferecer a peça que a gente chama de denúncia. Ou seja, Uhum. a denúncia no juízo criminal é aquela peça que você apresenta contra uma pessoa que você quer ver condenada. E aí, é essa parte que a gente vai desenvolver. E aí, como é que isso, na verdade, surgiu, né, do Bolsonaro? E aí eu quero trazer aqui a segunda reportagem, que é do canal Metrópolis, que é justamente em um aliado que acabou prejudicando o Bolsonaro. Que é justamente de que o Mauro Cid, ele gravava, ele deixava os documentos todos lá. E aí descobriram, né, como vocês podem ver na reportagem, o Mauro Cid não esperavam que alguém que era especializado nessa área de segurança, estratégia e tudo mais militar fosse dar um mole desses, de ter todas essas provas lá. Achavam que, obviamente, ele ia destruir tudo. Mas essa matéria, essa reportagem, ela confirma justamente aquela situação de que o grupo do Bolsonaro não era tão inteligente assim, né? Já sabemos disso. E a outra situação, que as tramas do golpe, elas realmente existiram. Elas É, realmente estavam lá.
Me surpreende muitas vezes, toda vez que a gente tá olhando essas questões, a certeza da impunidade, né? Eles tinham tanta certeza de que conseguiriam fazer o que quisessem que nem se deram ao trabalho de esconder os rastros, né? Exatamente, exatamente. E aí, eles também achavam, né, que as coisas iam os pés pelas mãos, como era na época que o Lula foi preso. Porque na época da Lava Jato, inclusive já tem bolsonarista falando: ah, não, porque estão fazendo com o meu pai, ou estão fazendo com o Bolsonaro o que fizeram na época da Lava Jato. Na verdade, é o contrário. Não, não é isso que está acontecendo. É justamente o contrário. As investigações estão trazendo provas, e essas provas que vão ser utilizadas num processo criminal, elas estão dando dica de outras provas. Então, assim, já se tem esses vídeos, inclusive eu queria mostrar, olha só, já tá vazando por vários meios de comunicação partes editadas do vídeo, mas quem quiser é só entrar aí no site do Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes liberou na íntegra o vídeo que mostra o Bolsonaro coordenando essas ações ligadas aos atos golpistas. Você vê que ele no vídeo, eu já assisti partes do vídeo, né? Tem momentos em que ele fala: ah, quem é que acredita em Alexandre de Moraes? Ou seja, tem várias coisas absurdas, né? Em que até o próprio Meteoro vai ter vídeo sobre isso, Uhum. mas é absurdo como ele tem a certeza de que ele vai conseguir alguma coisa com essas atitudes. E o que ele vai conseguir realmente é ser preso. E aí a gente chega aqui à parte central do nosso debate, né? Para mim, o que acontece? O Bolsonaro, ele vai ser preso. Não sei, a minha única dúvida é se vão pedir a prisão preventiva dele ou não. Essa é a minha dúvida. Que ele vai ser processado criminalmente e vão pedir a prisão dele, para mim é com certeza. Porque essas provas que a gente tem até agora, elas, considerando o vídeo, considerando a delação do Mauro Cid, a gente tem elementos para pedir a condenação dele e ele ficar aí uns 10 anos no mínimo preso, né? Porque a pena dele pode ser maior, pode chegar a 17 anos, pode chegar a 20 anos, somando todas as questões criminais aí. Só que, obviamente que você tem uma progressão de regime, mas Uhum. acredito eu que com esses elementos ele já vai poder ser preso. E aí eu quero trazer agora a origem disso tudo, né? Que é a última reportagem que a gente tem sobre justamente o Mauro Cid. Que a Polícia Federal ela usou a delação do Mauro Cid nessa operação toda que mira o Bolsonaro. Na verdade, isso também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A operação ela não mira o Bolsonaro. A operação, ela mira quem são os cabeças dos atos golpistas. E chegou-se ao Bolsonaro como mandante dos atos golpistas. Então a gente tem que trazer a informação, ela tem que ser colocada na ordem correta. O Mauro Cid, ele obviamente fez a sua delação, tem elementos ali que apontam, né, o que acabou acontecendo, no sentido de que ele se colocou para tentar reduzir sua pena, a indicar o que os seus colegas, seus parceiros fizeram, e era muito lógico que o assistente, né, o adjunto, o principal assessor do Bolsonaro, o indicasse, o delatasse. Então, assim, esses elementos, todos foram conseguidos e obtidos graças a também a delação do Mauro Cid. E, assim, todas as questões das joias, do relógio, essa questão do golpe, tudo isso junto são elementos que vão contribuir para uma condenação. Então, não sei se vai ser na Papuda ou se vai ser aqui em Bangu. Eu não sei se ele vai fazer companhia, né, para aquele Daniel Silveira e outros mais, né? Mas a questão é, com essas provas que a gente tem aí, é muito provável que ele seja denunciado, julgado e condenado. Obviamente que vai demorar, e é por isso que a minha grande pergunta, quando for oferecida a denúncia, é se vai haver pedido de prisão preventiva. Porque se houver esse pedido, aí ele vai ser preso e vai responder na prisão. Essa é a grande questão que eu me pergunto, né? E que eu também faço a indagação para vocês. Vocês acham que ele vai ser preso preventivamente? Essa é a pergunta que fica.
Meu amigo, você que é o especialista em direito aqui, não eu. O que eu vou tirar desse vídeo aqui é que, e fica a dica para quem tá assistindo a gente, já vai indo pra adega, lá pro mercado, comprar seu espumante, porque vai faltar. Vai faltar. Grande dia, né? Já vai fazendo estoque. Muito obrigada, Bruna. É sempre bom ouvir alguém que realmente entende do assunto e eu admito que eu saí desse vídeo mais feliz do que eu entrei. Fico feliz. Então a gente volta aqui com mais Bruno. Vamos ainda comentar o caso do Daniel Alves. Mas até lá, agradeço a todo mundo que ficou assistindo a gente aqui até o final. Tchau, tchau.